E aí pessoal, tudo bem? Preparados para mais uma aula de Química Orgânica? Nesta aula nós iremos falar da reação de adição de um alceno com o ácido sulfúrico. Nós aprendemos lá com o professor de Química Orgânica que a forma de representar um alceno genericamente é como? É assim, ó, é o carbono fazendo uma dupla ligação com outro carbono e aqui nós temos as valências livres. Então essa daqui é a representação de um alceno, né? O alceno é o quê? É o hidrocarboneto que faz ligação dupla, né? Pode ser aí o propeno, né? Pode ser aí qualquer alceno aí. Isso aqui é a forma genérica de representar. Nós estamos propondo a reação deste alceno com ácido sulfúrico. Só que para isso a gente tem que lembrar lá da química geral. Como que nós representamos estruturalmente o ácido sulfúrico? É assim, não é? É o hidrogênio ligado com o oxigênio. Este oxigênio está imediatamente ligado com o enxofre, que é o átomo central. Este enxofre, por sua vez, faz uma ligação dupla com o oxigênio aqui. Faz outra dupla ligação com o oxigênio aqui. E aí esse enxofre está ligado com o oxigênio, que está ligado com o hidrogênio. Evidentemente, nós temos que representar os pares de elétrons dos oxigênios. Então, nós temos um par de elétron aqui, né? Outro aqui, aí um parzinho de elétrons aqui, outro parzinho de elétrons aqui, né? Um parzinho de elétrons aqui, outro parzinho de elétrons aqui, tá? Então, essa aqui é a forma estrutural do ácido sulfúrico. Escrevamos, portanto, este aqui é o nosso ácido sulfúrico. Tudo bem? Tá? O que nós estamos propondo é a reação de adição. Ó, estou adicionando o ácido sulfúrico com esse alceno. Como o meu quadro é pequeno e, portanto, não cabe no espaço aqui, eu vou representar aqui embaixo. Pessoal, nós temos que entender o que está acontecendo. Não adianta a gente decorar, né? Porque depois a gente esquece. Se você entende, fica fácil. Vocês concordam comigo que aqui eu tenho uma dupla ligação, não tenho? O que vai acontecer? Vai acontecer a quebra desta dupla ligação. Ou como queira, o rompimento, a ruptura, a cisão, né? Pode aparecer vários termos aí. Enfim, você vai quebrar esta dupla ligação aqui, estabelecida entre estes átomos de carbonos. Com isso, este alceno literalmente vai doar, vai ceder, vai fornecer um par de elétrons para este próton aqui, para esse hidrogênio. Escrevemos, então, uma seta. O que significa essa seta saindo da ligação para esse próton? Significa que o alceno está doando um par de elétrons para o próton, que no caso é o hidrogênio. Então ele doa esse par de elétrons para o próton. Com isso, esse carbono aqui, ele fica positivo. Por que ele fica positivo? Porque ele perdeu elétrons. Quando você perde elétrons, nós aprendemos lá na química geral, que você se torna uma espécie positiva. E é exatamente o que vai acontecer. Como o carbono cedeu seus elétrons, isto é, perdeu os elétrons, ele fica, né, carregado positivamente. Então nós vamos escrever do jeitinho que tá, né, ó, o carbono aqui, com essa ligação aqui, com essa valência, aqui com essa outra valência. Como houve o rompimento da dupla ligação, nós temos apenas uma simples ligação, o carbono, né, com essa valência aqui embaixo. E aí o que vai acontecer? A valência aqui em cima e outra valência aqui. O que aconteceu? Como houve o rompimento dessa ligação, o que vai acontecer? O hidrogênio irá se ligar com um desses carbonos, ou com este carbono, ou com esse carbono. A pergunta é, com qual átomo de carbono esse hidrogênio irá se unir? Ele irá se unir com o carbono mais hidrogenado, porque isso é o que diz a regra de Markov-Nikov, que o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. Acontece que nesse caso específico, os dois carbonos, né, são indiferentes, tanto faz você colocar aqui ou aqui, tá? Mas dependendo da situação, do alceno em específico, você vai analisar qual é o carbono mais hidrogenado. Identificando quem é o carbono mais hidrogenado, você irá acrescentar o átomo de hidrogênio. Neste caso, tanto faz. Então, né, por escolha minha, eu irei colocar o hidrogênio nesse segundo carbono aqui. Vocês entenderam?
Como houve um rompimento desta ligação, isto é, o alceno doou o seu par de elétrons para o próton, esse carbono fica positivo. O que nós formamos aqui foi um carbocátion. Então isso aqui chama-se carbocátion. Por que carbocátion? Carbo porque é o carbono, cátion porque é um cátion, né, carregado positivamente. O que vai acontecer, pessoal? Em seguida, vocês estão enxergando que entre este átomo de hidrogênio e este átomo de oxigênio existe uma ligação, né? Existe essa ligação aqui. O que irá acontecer é o seguinte: essa ligação, na qual eu tenho um par de elétrons, né, vai vir em direção a esse oxigênio. Então, vocês concordam comigo que essa ligação aqui, nesta ligação existe um par de elétrons, né? Um elétron do hidrogênio e um elétron do oxigênio que estão sendo compartilhados. Com isso, esse par de elétrons vem para o oxigênio. Vai ficar como? Então, além de eu formar isso daqui, eu vou formar o seguinte: o oxigênio, que já está aqui, com seus parzinhos de elétrons, né? Um parzinho de elétrons aqui e outro parzinho de elétrons aqui. O que eu fiz foi apenas copiar o que já estava. E aí, esse par de elétrons vem para o oxigênio. Como ele recebeu esse par de elétrons, ele fica carregado negativamente. Então, aqui, ó, é negativo. Vocês entenderam? Aí vocês copiam do jeitinho que tá, né? Ele está ligado com o enxofre, que está fazendo uma dupla ligação com o oxigênio, que tem os seus pares de elétrons, né? Aqui é a mesma coisa aqui embaixo, uma dupla ligação com o oxigênio, com os seus dois pares de elétrons, né? E aí, esse oxigênio com os seus parzinhos de elétrons, um aqui e outro aqui, e aí, né, que está ligado ao hidrogênio, né? Então, nós formamos um carbocátion, e além de formar um carbocátion, o que nós formamos foi o quê? Foi um íon, que é o hidrogeno sulfato. Por que hidrogeno sulfato? Hidrogeno, vocês entenderam? Porque tem o hidrogênio. Sulfato, porque isso aqui é o sulfato. Lembra lá da química geral? SO4, S, 1, 2, 3, 4, com a carga negativa. É o sulfato. Então, esse aqui é o íon hidrogeno sulfato. O que vai acontecer, pessoal? Vocês estão enxergando, ó, vou pegar até régua para ficar bem legal para vocês entenderem. Vocês estão vendo que nós temos esse parzinho de elétrons aqui do oxigênio, não tem? Ele vai atacar literalmente o carbocátion, ó. Ataca o carbocátion. O que vai acontecer então? Nós vamos ter todo esse grupo ligado aqui com esse carbono, tá? Então vamos representar isso? Dá para enxergar aqui em cima? Dá, né? Ó, não vai ficar confuso não, né? Ó, eu vou copiar do jeitinho que tá aqui, ó. O carbono, para vocês entenderem. Não quero complicar. O carbono, essa ligação tá assim, só vou deitar ela para baixo, ó. Do jeitinho que tá. Isso aqui só vou, né, deitar aqui para baixo, ó. E o que vai acontecer? Esse par de elétrons vai estabelecer uma ligação com esse carbono aqui, não é? Então vai ligar. Vai ligar com quem? Vai ligar com todo esse grupo aqui, ó. O oxigênio, né, ó. O enxofre e 3 oxigênios, né? 1, 2, 3. 3 oxigênios e aí esse hidrogênio aqui, não é? Então eu formei isso aqui. Aí você copia, continua copiando do jeito que tá, ó. Uma ligação simples, esse carbono aqui, essas duas valências aqui, ó. Né, ó, só copiando do jeito que tá. Né? Vocês entenderam o que eu fiz? Tá? Foi isso que eu fiz então. Tá? Então o que aconteceu? Eu formei num primeiro instante o hidrogeno sulfato. E aí o que aconteceu? Esse parzinho de elétrons do oxigênio atacou o carbocátion e formou por conseguinte isso daqui. Só que isso daqui tem um nome. Isso aqui é o hidrogeno sulfato de alquila. Por quê? Não tenta decorar, tenta entender. Hidrogeno porque tem o hidrogênio. Sulfato, né? Porque tem o SO4, ó. S, 3 oxigênios 1 dá 4, né? SO4, né? SO4, né? De alquila porque, né, tá ligado com o carbono que só faz ligações simples, porque vem de um alcano. Então, hidrogeno sulfato de alquila. Então, aqui é o íon hidrogeno sulfato e aqui é o íon hidrogeno sulfato de alquila. Tanto o íon hidrogeno sulfato quanto o íon hidrogeno sulfato de alquila são solúveis em ácido sulfúrico, tá? Na próxima aula, nós vamos dar um exemplo com o propeno, porque esse aqui é a forma genérica, né? Eu peguei um alceno qualquer, reagi com ácido sulfúrico, tá?
E aí na próxima aula eu vou dar um exemplo que é o propeno, tá? Vale lembrar que a adição de ácido sulfúrico a um alceno é uma reação regioseletiva, segue a regra de Markov-Nikov. Muito obrigado.